Pai do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 11, versículo 2, que diz: E o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. Nesse capítulo de número 11, ele vai relatar o repovoamento de Jerusalém após a reconstrução das suas muralhas. E para garantir a segurança, a adoração da cidade santa, Neemias ele determinou que os líderes eles morassem lá e utilizou um sorteio para transferir ali 10% da população das áreas rurais para a capital. Então a intenção era povoar Jerusalém, pois a cidade estava reconstruída, os muros, o templo, e precisava repovoar. E vamos ver que o versículo 1 e o versículo 2, o versículo 1 ele diz: Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo tirou sorte para que uma entre cada 10 pessoas do povo fosse morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras 9 ficaram nas outras cidades. Então, houve ali uma escolha para que realmente houvesse esse repovoamento. Então, a cidade estava reconstruída, mas precisava de moradores para se tornar um centro forte. Os líderes foram os primeiros a se voluntariarem para dar o exemplo, enquanto o restante da população foi escolhida por meio de sorteio. Morar em Jerusalém exigia sacrifício, pois as áreas rurais ofereciam mais segurança física e prosperidade econômica. Aqueles que aceitaram viver na cidade foram abençoados pelo povo, que reconheceu o sacrifício de deixarem seus bens para habitar na cidade santa. Então, nós vamos observar que ali houve, os líderes, eles foram os primeiros a se voluntariarem, para poder morar em Jerusalém. E todos que foram abençoados, para poder começar ali uma nova etapa. Pessoas que moravam fora da cidade, moravam em outra cidade, moravam no campo, eles precisaram deixar ali as suas coisas, seus bens, para habitar na cidade santa. Então, tenho a certeza que essa não foi uma escolha fácil, mas foi a melhor escolha que eles fizeram. Mediante a tudo isso, vai Neemias ali junto com os líderes, ele vai fazer a distribuição do povo. Nós vamos ver na leitura a partir do versículo 3 até o versículo 24, o texto ele vai listar os grupos que habitaram em Jerusalém, divididos em 4 categorias principais. Essas categorias são o chefe do povo, que são os representantes das tribos de Judá e Benjamim, encarregado da governança. O outro grupo era o grupo dos sacerdotes, que eram responsáveis pelas funções religiosas e rituais do templo. O outro grupo eram os levitas, que auxiliavam os sacerdotes, cuidavam do templo, da adoração e do ensino. E o outro grupo eram os guardas das portas e servos, eram essenciais para a segurança e manutenção logística da cidade. Então, note que o Neemias, junto com a liderança que estavam no governo, eles organizaram, tudo que é feito de qualquer maneira, sem organização, sem preparação, o líder ele precisa ter essa visão essa de separar, de organizar, para que as coisas venham fluir. Muitas pessoas culpam, muitas lideranças culpam os seus liderados por não acontecer, mas a culpa não é do liderado, a culpa é de quem está liderando. Então, aqui, esses homens vão ser sábios. Do que adianta uma cidade reconstruída, um muro reconstruído, templo, tudo reconstruído sem pessoas? De nada adianta. Da mesma forma, do que adianta uma igreja
né, toda reconstruída, toda organizada, toda bem ornamentada, se o Senhor não se fazer presente, se as pessoas não se fizerem presente. Então, são pontos que dá para a gente cruzar e ver realmente a importância da liderança. A liderança que organiza, que procura ser o exemplo, como aqui os líderes foram os primeiros. Em tudo eles eram o primeiro, em tudo eles colocaram aqui, eles largaram tudo para morar em Jerusalém. Começou por eles. E o exemplo ele vai arrastar pessoas. Todas as vezes muitos estão questionando por que as coisas não estão acontecendo. Por que essa liderança não está fluindo? Não está fluindo porque a liderança ela tem que ter os valores, ela tem que ser o exemplo em tudo. Nós vamos ver que ali, a partir do versículo 25 e 36, vai falar sobre as aldeias ao redor. Então, nem todos viveriam em Jerusalém. Então, a segunda metade do capítulo, esse capítulo ele vai mapear as demais cidades, né, povoadas e campos, desde a região de Betseba ao sul até Betel e outras áreas, onde os descendentes de Judá e Benjamim, né, se instalaram. Isso mostra o quê? A expansão da comunidade judaica, garantindo o sustento e a ocupação da região. Dentro desse capítulo, nós tiramos algumas lições. A lição principal desse capítulo, né, ele demonstra a importância de ter pessoas comprometidas com o propósito de Deus. Aquelas pessoas que se colocaram à disposição para largar suas casas, para ir de uma cidade para outra, para acreditar num projeto, né, num projeto que Neemias estava ali, Neemias, Esdras, né, e outros se encontravam ali, né, eles acreditaram no projeto. Mas eles não acreditaram no homem, eles acreditaram num projeto que não é um projeto que o homem estava realizando, mas que era segundo a vontade de Deus. Então, eles se comprometeram, né, foram comprometidos com o propósito de Deus. E isso é o que nós precisamos entender. Precisamos ser comprometidos com o propósito de Deus. Precisamos mergulhar a fundo, acreditar naquilo que o Senhor ele tem revelado, naquilo que é a nossa missão, a nossa responsabilidade como servos do Senhor. Independente de qual seja a posição, aqui, né, nós vamos observar que chefes do povo, sacerdotes, levitas, guarda das portas, servos, não importava, todos estavam comprometidos com a obra de Deus, com aquela reconstrução, com aquele povoamento, né, que estavam fazendo ali, o repovoamento de Jerusalém. Então entenda que se nós estivermos comprometidos, independente qual seja a nossa função, nosso cargo, dentro da obra, na obra de Deus, pode ter certeza que um grande avivamento vai acontecer. Creia que tenha certeza de que o Senhor ele vai operar. Então se comprometa com o propósito de Deus. Não olhe o propósito de Deus e coloque ele como um propósito humano, como algo que é o homem, é alguém, é um líder que está querendo fazer. Independente que tenha uma liderança, mas se ela estiver fazendo aquilo que está, né, de acordo com o propósito de Deus, e nós estivermos comprometidos com esse propósito, com aqueles que estão sendo direcionados por Deus, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Assim como os israelitas, eles precisavam deixar os seus confortos rurais para priorizar o centro da adoração, né, ali em Jerusalém. O texto ele ensina sobre o valor de colocar a vida comunitária, a fé e o serviço a Deus acima da conveniência pessoais. O que hoje tem impedido e o que naquela época nós não vemos relato aqui, mas em todo lugar tem pessoas que não estão comprometidas, né, com o propósito de Deus, e muitos não estão dispostos a largar, né, as suas conveniências pessoais. Muitas das vezes as pessoas estão mais focadas e justificando. Eu não posso, né, sair daqui para ali, eu não posso ir a Jerusalém porque eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho minhas ocupações, eu tenho meus afazeres do dia e coloco um monte de dificuldade e desculpas para não estar na casa do Senhor. Por isso se demonstra que não está comprometido com o propósito de Deus. Né? O chamado é para todos,
O Senhor lhe chama a todos. Ele não escolhe, está escolhendo quem vai ser. Não importa qual seja a posição no corpo de Cristo, não importa qual seja a posição na obra de Deus, mas o Senhor chama a todos nós. E nós precisamos sair dessa vida de conveniência, onde Deus não está sendo colocado acima de tudo. Deus precisa ser colocado acima das nossas conveniências pessoais, onde nós muitas das vezes vamos ter que abrir mão de algo para poder fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Isso precisa estar na vida daquele que está comprometido, né, com a adoração ao Senhor. Comprometido, né, a ir para o local da adoração, aqui em Jerusalém, aqueles que estavam largaram tudo e partiram para esse lugar. Aqueles que estavam com a sua vida até confortável, abriram mão para servir ao Senhor. Então que nesse dia também nós possamos entender esse evangelho de conveniência que tem sido pregado, que tem sido ensinado aí, que não precisa mais abrir mão de nada, que isso e aquilo. Tem coisas que nós precisamos fazer na direção do Senhor. Tem coisas que nós precisamos fazer buscando a orientação. Estar comprometido com os propósitos de Deus. Porque aquele que busca o reino do Senhor e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Pode ter certeza disso. E nós podemos sim trabalhar, podemos sim estudar, podemos nos dedicar à nossa vida secular, buscar estudar, trabalhar e ainda assim se dedicar à obra do Senhor. Cuidado com o que tem sido anunciado, ensinado nesse evangelho de conveniência, que diz que você não precisa mais. Tem condição sim, se nós administrarmos nosso tempo com sabedoria, vamos conseguir sim estar fazendo a obra do Senhor em todo lugar. E ainda assim retornando para a cidade, para o local da adoração, retornando para a igreja para estudar a palavra, para ouvir a palavra, para se fortalecer no corpo de Cristo, para poder avançar mais e mais pregando o evangelho do Senhor Jesus a toda criatura. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração, que você fique com essa palavra.